Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Sejam bem-vindos ao nosso 7º episódio aqui da Armada Academy Podcast. E hoje, aqui com a gente, Sofia Toso. Sophie! Oi! A assistente de câmera que já trabalhamos juntos algumas vezes, né? Várias vezes. Várias. E me conte, quem é Sofia Toso? Então, eu sou assistente de câmera já faz alguns anos. Na verdade, como que eu comecei na área, né? Como eu entrei nisso. Eu sempre soube que eu queria fazer cinema, minha vida inteira, assim, desde criança. Legal. E aí, não sei porque eu fui para biologia, fiquei 2 anos lá, perdendo meu tempo. E quando eu decidi trancar o curso para ir atrás do cinema, eu fiquei meio desesperada para começar já a fazer alguma coisa. E a FAP estava muito longe, né? Que é a Faculdade de Cinema aqui de Curitiba. Estava longe para fazer o vestibular. E eu precisava fazer alguma coisa na hora. Então, eu achei um curso de cinema de 1 ano, que era na HFA, né? Só para eu entender como é a área, saber como que é trabalhar nisso, se realmente eu queria isso, né, para minha vida. Uhum. Então, quando eu entrei no curso de cinema, eu fui com uma vontade muito grande de já começar a trabalhar. Esse era o meu objetivo, não era nem... Legal. Eu quero ser diretora de foto. Eu sempre soube que eu gostava mais dessa parte de fotografia, pelo que eu sabia, né, do cinema. Mas eu não fazia ideia de quais são as funções que existiam dentro de uma equipe de fotografia. Tanto que, quando eu conheci a carreira de assistente de câmera, eu meio que essa vontade de ser diretora de foto, eu acho que talvez surja de novo, mas eu gosto muito dessa carreira da assistência. E aí foi assim, né? Eu sabia que era a direção de foto que eu queria chegar, e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm muito nesses cursos que você vai de cinema, tipo, eu quero ser diretor de foto. Mas, às vezes, existe um processo. Você não precisa necessariamente ser um assistente de câmera para virar um diretor de foto, ou passar pela equipe de elétrica, virar um gaffer. Mas, às vezes, é um bom começo, se você está perdido. Muito, né? Sim, agrega muito. Eu comecei com produções... Foi muito gradativa, assim, né? Minha inserção no mercado. Eu comecei com produções bem menores, com produtoras pequenas, onde não existia mais de um assistente de câmera, era aquela coisa de faz tudo. Fiz muita assistência para um diretor de foto que é filmmaker, que tem os próprios equipamentos dele, e aprendi muito com ele, o Ramsés Rezende. Aprendi sobre cuidados do equipamento, e eu ficava nervosíssima de pegar aquela câmera, nervosa de pegar no equipamento, que eu tinha medo, sabe, de, sei lá, imagina, um negócio caro. E, aos poucos, eu fui perdendo, né, esse medo, enfim, me colocando, aprendendo, fui atrás de curso de assistente de câmera para me especializar melhor. Foi onde eu te conheci. É verdade. A gente se conheceu lá, nossa, tinha esquecido. Se conheceu no curso de assistente de câmera. E foi muito importante Paulo. Esse curso, né, assim, foi bem importante. Principalmente porque quando você entra num set grande logo de cara, sem saber exatamente como funcionam as funções, né? E os departamentos, pode assustar. Então, você não tem muito aquela coisa de como você ter uma postura de set, porque o set é um lugar muito sério, né? É um lugar que tem muita pressão de tempo e, enfim, é um lugar de muita pressão e um pouco estressante nessa parte. Uhum. Então, foi muito importante fazer esse curso, porque daí eu comecei a entender como que eu podia me colocar, né? Como assistente de câmera, qual função eu poderia exercer ali. Aí eu comecei a entrar em publicidades maiores, que daí tinha a divisão de função dentro da assistência de câmera, né? Então, a gente tem um terceiro assistente de câmera, que é o vídeo assist, o segundo, o primeiro, e aí tem outras funções como o logger, né, que é o GMA e o TID. Mas o que acontece? Quando eu entrei, eu já entrei como vídeo assist. E vídeo assist é uma função meio complexa. E para você entrar logo de cara, assim, eu acho que você precisa entrar como um estágio só para entender melhor como funcionam os equipamentos.
As pessoas elas levam muito o vídeo assist como uma porta de entrada na equipe de câmera, mas é uma função que você precisa entender muito bem do equipamento, saber como ligar, porque não é difícil acontecer alguma coisa, né? Queimar alguma coisa sem querer. E dá um desespero também quando se o sinal começa a cair. Perder sinal. Se o cabo está com mau contato e você não tem outro, o diretor começa a ficar desesperado, aí ele já vai colar lá no diretor de foto lá da câmera. Sim, se você não tem uma experiência como vídeo assist e o sinal caiu, você precisa entender o que pode ter acontecido, como você pode resolver o mais rápido possível. Porque se a gente está para rodar e, sei lá, tá tudo certo, vamos começar a rodar, o sinal caiu, o diretor não está conseguindo ver a imagem, você precisa resolver muito rápido. E eu acho muito interessante essa função, porque ela tem muito relação com direção, tem relação com todos os outros departamentos, né? Com continuidade. Então, você conversa muito com esses outros departamentos, né? Então, até mesmo assim, se você entra sem muita experiência e o diretor é um diretor complicado e começa a cair sinal, você não consegue saber resolver, pode ser uma experiência um pouquinho traumática. Então, para mim foi importante ser uma coisa mais gradativa, eu pegar sets menores, aí conhecer as coisas aos poucos, assim, sabe? Então, eu acho que uma sugestão, eu acho que deveria existir o estágio na equipe de câmera, para as pessoas conseguirem entender melhor antes de pegar uma função um pouco mais complexa. A pergunta que não quer calar também, fez muito trabalho gratuito? Muito. Essa é uma questão, né? Porque quando eu entrei no curso, na HFA, eu estava pedindo trabalho, pedindo para ir de graça em sets, aquela coisa, né? Estágio gratuito que eu acho que tem em várias outras profissões por aí, né? Que você tem que, enfim, mostrar teu trabalho para as pessoas verem e acabar sendo indicado. Mas essa é uma parte que demora um pouco, assim. E quando você consegue, é uma coisa um pouco mais... Você não tem tantos direitos, assim, você ganha um cachê mais baixo, até as pessoas te conhecerem, começar a te indicar para trabalhos maiores. Então, essa parte de você conseguir se estabelecer no mercado é um pouquinho preocupante, assim. Você dá um nervosismo, sabe? De, putz, será que eu vou conseguir? Porque... eu tenho um set daqui uma semana e até lá, sabe? Eu não posso pegar um trabalho fixo porque eu preciso estar disponível. Então, tem um pouquinho de privilégio, porque naquela época, apesar de eu precisar trabalhar, eu não morava de aluguel. Então, eu morava na casa do meu pai, então qualquer coisa que der muito errado, eu tô lá e é isso, né? Não tem aquela preocupação muito grande de, tipo, cara, eu preciso desse trabalho urgente, assim. Então, eu consegui esse tempinho, que foi um privilégio, né, para eu conseguir me estabelecer no mercado. E eu acho que essa é a parte mais difícil, sabe? Desse tempo de você conseguir engatar e ter indicações. Porque normalmente a galera quer alguém que já tem experiência. Sim, total. Mas eles não abrem para você ter experiência. Exato. Não, mas eu acho que cabe muito, assim, as pessoas acabam... te dando uma oportunidade, e aí que você tem que mostrar que você tem o perfil da assistência de câmera, por exemplo, que é o que a gente está falando, né? Existe um perfil, tipo, tem que ser muito ligado em tudo o tempo todo, tem que observar muito, tem que ter essa postura de set que a gente fala, né? Senso de organização. Sim, organização é a principal característica, assim. E aí que vem o segundo assistente, né? A gente falou do vídeo assist, que é da monitoração, que, enfim, ele é responsável por todos os monitores do set, por dar imagem para a direção, para a arte, para todos os departamentos que precisam ver o que está acontecendo com a câmera. E aí, dentre outras várias funções, né? Eu estou falando no geral. E aí vem o segundo assistente, que é o suporte da equipe de câmera. Essa pessoa precisa ser organizada, porque se não for... dá problema, assim, porque até a organização dos equipamentos dentro do caminhão, o segundo assistente tem que fazer, assim, de saber onde vai os cases aqui vai o vídeo assist, ali vão os cases vazios, para chegar na locação e você já saber onde está cada coisa, ter toda essa parte de... Você tem um setup de câmera, se o diretor de foto ou o operador de câmera, né, pediu alguma coisa, você tem que ter ali na mão, você não pode pensar onde está. Então, tudo tem que ser muito rápido. O segundo assistente faz claquete, faz boletim de câmera, marcador. Então, a pessoa muito correria mesmo, assim, que não está parada em momento algum.
Às vezes está parado quando está rodando a cena, que não tem o que fazer, né? Você precisa ficar parado. Mas é a pessoa que mais corre, eu acho, assim. Meio que compete com o Video Assist, porque o Video Assist está com tanto monitor ultimamente nos longas, né? Está crescendo muito a monitoração. Às vezes trabalha com mais de uma câmera ainda. Sim. Eu fiz duas séries, na verdade, com 2 unidades de câmera, que eu fui Video Assist. A primeira série que eu fui, que foi 2 unidades de câmera, tinha muito dinheiro e eles quiseram colocar um só Video Assist, que no caso seria eu. Para 2 unidades? Para 2 unidades de câmera. Então, tem 2 foquistas, que é o primeiro assistente de câmera e chefe da equipe, né? Tem 2 segundo assistente e deveria ter 2 Video Assist, porque eram, assim, 12 monitores, 15, era muita coisa. E eu quis ir para o projeto, eu queria fazer essa série, né? Porque ia ser importante para mim. Então, a condição era, só vai você. Tá bom, eu vou conseguir, né? Eu achava que eu ia dar conta. Mas a questão é que, assim, eu acho que tem muito isso de... porque antigamente era tudo cabeado, agora tá fácil, porque para você passar a imagem antes, não tinha um videolink que transmitia o sinal sem cabos, né? Hoje tem. Mas a questão é que os streamings, as séries, aumentaram muito o ritmo de gravação. É uma publicidade por dia, é um ritmo insano. Então, você está filmando aqui, daí vira a câmera para lá e vai filmar ali, e não para. Então, você tem muitos monitores para mover o tempo todo, e muito sinal, sabe, essa coisa de passar sinal, às vezes você ainda tem que cabear sempre alguma coisa. Então, assim, nessa série, o que aconteceu foi que no primeiro dia que eu fui, os Teradecs, que são os transmissores de sinal, né, que você não precisa cabear as coisas, eles transmitem toda a imagem da câmera sem fio para os monitores. Eles disparearam. Aconteceu, assim, eles disparearam, e isso quer dizer o quê? Que a gente ia ter que parar, desligar cada um e começar a linkar o sinal um do outro, né? E isso ia levar um tempo, e era um tempo assim, que eles estavam no ouvido, gritando, câmera pronta, e vamos lá, porque a câmera era fácil de montar ali na hora e levar para o operador. E aí eu me vi assim, o que eu vou fazer? Eu vou ter que cabear tudo. E eu tinha cabo de 50 metros, de 30 metros, e 15 monitores, e... Cara, assim, teve uma hora que eu tava com tanto cabo puxando, assim, pra lá e pra cá, e era um negócio que não era uma coisa, vamos filmar nesse plano e depois a gente vai virar pra cá. Era uma coisa assim, onde que a gente vai filmar? Aqui, beleza, limpa tudo aqui, vamos começar, e daí de repente vira. Então era uma coisa muito imprevisível pra mim. E limpa tudo também. Nossa. Né? Virou para cá, são 12 monitores para você arrastar para o move. lado. E aí eu precisava passar a imagem para a direção, que era o mais importante. Só que aí teve uma hora que o técnico de som estava no 2º andar da casa, a gente estava em externa, e ele precisava de sinal, e eu precisava puxar um cabo de 50 metros até ele. Então, assim, não dava tempo. Era impossível, entendeu? Que loucura. Então, eu pensava assim, meu Deus, cara, eu não estou dando conta. Mas era impossível fazer aquilo naquele momento. E aí, naquele dia, a gente chegou, cara, precisa de outro Video Assist, não tem como. No ritmo das gravações de hoje em dia, com a quantidade de monitores, não dá para ser um só. Aí, chegou o outro Video Assist no 3º dia, eu fiquei doente. No 3º dia, eu fiquei doente, assim, eu gravei. E a gente foi muito bem, o resto da série. E era eu e o Chuco, que é maravilhoso. Ele me salva, nunca fiquei tão feliz em ver uma pessoa na minha vida quando ele chegou naquele projeto. Mas a gente foi muito bem, mas mesmo assim a gente se bateu. Teve cenas que era uma correria grande, assim. Eu pensava, meu Deus, e eu sozinha aqui, o que eu vou fazer, sabe? Então é uma coisa muito louca, assim, de se pensar. Foi me colocou em perspectiva para todos os outros trabalhos. Tá ruim, mas não tá tanto, igual aquele. E é uma função que realmente o pessoal... meio que não valoriza tanto, né? Mas se você não tem sinal, o diretor não consegue ver, você não tem como rodar. Sim. Quer dizer, você roda, até tem como rodar, mas sem sinal o diretor vai conduzir como aquela cena. Sim, e nem só ele, os outros departamentos. Aí você acaba deixando passar a coisa da arte que não devia estar ali. Então é bem importante, assim, e eu acho que as pessoas... precisam entender que o Video Assist não é um estágio, é uma função complexa e é uma função que eu acho muito legal, mas que você acaba cansando,
por isso, né? Pelo tratamento que as pessoas têm com o vídeo assist mesmo, assim. De ser uma coisa, é uma porta de entrada e aí você não quer ficar tanto tempo ali, né? Você quer passar para segundo, que é uma função muito mais legal, né? Então vamos lá para o segundo assistente. Vamos. Você começou como vídeo assist? Sim, E daí você sou segunda. migrou para a segunda assistente. Mas já fez primeiro? Ah, sim. Então, aí tem isso, né? A gente tem as funções definidas. O meu último trabalho como vídeo assist foi no Rensga Hits, que foram 6 meses de gravação no Rio de Janeiro. E foi também uma experiência muito grande. Eu estava com outra vídeo assist, a Joyce, maravilhosa. E foi 6 meses, há muito tempo, né? Então, eu acho que eu já estava tempo suficiente no vídeo assist. Assim, eu senti que tá bom já, sabe? Não vamos passar para cima. Eu já estava fazendo trabalhos como segunda antes, né? Mas como chegaram com essa proposta de 6 meses de trabalho garantido, e no Rio de Janeiro ia ser outra experiência com outras pessoas, claro que eu iria. Cidade. Sim, total. Passei para segundo, vou entrar em um longa agora como segunda também. É a função que eu mais gosto. E de primeira, na verdade, eu trabalho como primeira em curtas-metragens, assim. Mas no Relicário, que eu participei, você Sim. assumiu a primeira. Eu assumi a primeira. Sim, assumi primeiro. Eu voltei do Rensga, inclusive, e o João Castelo Branco me ligou. Eu tinha falado que eu não ia poder, né? Porque eu estava no Rensga, não ia poder a primeira semana. E aí ele falou, cara, vamos lá, tal, vai dar boa. Daí eu falei, não, vamos. Tem trabalhos que eu me sinto super segura de pegar primeiro. Mas eu ainda quero fazer segunda. Eu ainda acho que eu não passei dessa fase, sabe? Eu quero ficar como segunda, eu tenho mais coisas a aprender. Primeira, é uma responsabilidade muito grande, assim, todo mundo da área sabe disso, né? Então, eu só pego trabalhos como primeiro que eu me sinto segura realmente, que eu conheço a equipe, eu sei como vai ser. E é um processo, né? Porque para ser um bom, o primeiro, o que acontece? Ele é chefe de equipe, certo? Ele é chefe da equipe de câmera, ele precisa coordenar muito bem essa equipe de câmera. Ele que lida com burocracias, então qualquer BO com equipamento, com qualquer coisa da filmagem em si, né, que acontecer, é ele que tem que resolver com a produtora, ele que tem que lutar, ele tem que ter uma posição de lutar pela sua equipe, de poder negociar, tanto com a produtora. Também, né? Sim, o cachê do resto da equipe vai depender do cachê dele, né? Então, ele tem toda essa parte de chefe, de saber coordenar, e também é o foquista, né? Ele que faz o foco do filme. E o foco é muito difícil de se fazer dependendo da situação. Então, é uma coisa que não adianta. Leva tempo para você conseguir ser um bom foquista. Então, assim, eu pego trabalhos para me tornar boa nisso, porque o meu objetivo é o foco, né? Por enquanto. Mas eu não consigo largar. O segundo é muito legal, muito mais legal. Até resgatar uma lembrança, né? Qual a lembrança? De quando você... A primeira vez que você foi pegar primeiro. Nossa, no qual filme? Não era Davi Makers? Que eu fui fazer um foco e eu fiquei desesperada. Foi que a gente montou o Danadoli lá pra você. Sim, é que, assim, como eu queria treinar o foco, porque eu quero ficar boa, muito boa nisso, né? E aí eu tava, meu Deus, eu nem lembro que trabalho que eu peguei, assim, se era um curtinho. Eu montei lá pra você. Um Danadoli. Você ficou, acho que foram 2 dias treinando foco. Nossa, não lembro. Você veio um dia, veio no outro, ficou lá treinando foco quase o dia inteiro. Pior que assim, você até... É uma coisa que nem sei se adiantava muito ter feito isso, né? Porque é uma coisa que você tem que pegar tanto feeling durante o tempo mesmo. Cada jogo de lentes é diferente, sabe? É diferente o tempo que você vai puxar o foco, sei lá, o movimento de câmera que vai ser feito. Então, eu tô num curta agora, que é um curta mais baixo orçamento. E aí só tinha, assim, a diretora de foto me chamou e falou, Sophie, se importa, vamos lá, eu e você. E daí assistência única, né? E aí a gente colocou uma estagiária comigo, para me ajudar, né? Me dar um apoio, porque também sozinha, mesmo que seja um curta menor, mais enxuto, é complicado, né? Ficar sozinha, fazendo foco, fazendo tudo. Então,
eu tô nesse curta, assim, momentos que eu tô com 85 milímetros, daí é 1.4, o diafragma todo aberto, e aí a pessoa andando de lá para cá, dolly, e aí daí vai, né? Você fica nervoso, mas rola, assim. Então, é tempo mesmo, assim, eu consigo ver a evolução que eu tive nesse período. Bastante. Hoje, um dos maiores nomes de assistente de foto em Curitiba. Não, mas é verdade. Eu vejo assim, você começou lá como terceiro, eu acho que você ainda anda de uma função para outra. Sim, dependendo do projeto, você vai de segundo para primeiro, para terceiro. Tem pessoas que veem isso de uma maneira bem... Porque, assim, isso na assistência de câmera é uma coisa complicada, né? Tipo, como assim você está fazendo primeiro? Estava fazendo o Rensga em terceiro. Eu acho que existem projetos e projetos, entendeu? O Rensga tá longe para mim de pegar primeiro, assim. Eu sinto isso, né? Eu ainda quero pegar projetos grandes como segunda e aí passar para... E assim, assistência de câmera, carreira, né, no cinema é uma autopromoção. Então, você precisa se sentir seguro para subir. Não é uma pessoa que vai chegar e falar, parabéns, você agora é foquista, sabe? É você que tem que falar, eu sou foquista agora em diante e é isso. Então, e eu acho que existe uma transição. Então, projetos muito grandes eu quero pegar segunda e projetos menores que eu sinto que eu posso fazer, eu vou pegar a primeira para conseguir fazer essa transição futuramente. E para mim é assim que está funcionando, né? Mas é uma coisa que é complicada, assim, que as pessoas ainda, né, têm um certo receio, né? Então não vem com bons olhos às vezes. Então às vezes para de te chamar por causa disso. Mas tem às vezes alguns projetos, não sei como é que foi, mas às vezes você pega um projeto grande que você está como terceiro, mas você está ganhando praticamente como se fosse segundo num outro de menor orçamento. Exatamente, né? o Rensga. Às vezes compensa muito mais você pegar um terceiro. E referente a isso que você falou, a nossa função, ou seja, o nosso mercado, você não pega o teu currículo e sai distribuindo em produtora para que eles te chamem um dia. Né? É você fazer aquele primeiro trabalho bem feito, teu posicionamento no set, a tua forma de trabalho vai gerar esses frutos para que te chamem na próxima, ou que a própria equipe técnica, por exemplo, muitas vezes você trabalha de graça, né? Vai fazer aquele filme do amigo e tal, e ele chamou um cara que já está no mercado. E aquele cara trabalha com você, gosta do teu trabalho, daí surge uma publicidade pequena, ou um curto, alguma coisa, ele indica você para a produção. Exatamente. Né? Acho que esse nosso mercado é muito esse boca a boca. Né? Então, exatamente. Vem muita gente me perguntar, e aí, eu quero muito entrar, como é que eu faço? E aí é um pouco complicado nesse sentido, porque realmente, né, tem que surgir um projeto para você tentar indicar a pessoa. Muitas vezes não sou eu que vou colocar alguém, né, no projeto. Assim. Nesse caso desse curta, eu coloquei uma estagiária que tinha interesse em fazer. Mas a maior parte vai da produtora, vai do diretor de foto, do primeiro, que queira dar uma oportunidade. Mas é bem isso, assim, é indicação mesmo, currículo. Teve até um projeto que pediram meu currículo que eu falei, nossa, como assim, né? Tipo, aí eu fui lá resgatar meu currículo, porque é muito de indicação realmente, assim. E é isso, eu acho que é muito você ter esse processo, sabe? Eu quero ser diretor. Veja se não é bom você começar com assistência de direção, sabe? Terceiro, segundo, primeiro assistente de direção. Você vai entender muito melhor o processo. Vai trabalhar com vários diretores. Para mim, eu vejo como a assistência de câmera é um bom caminho também, né? Não é necessário, mas é um bom caminho. Porque o assistente de câmera, ele está trabalhando com diretores de foto diferentes, ele está vendo a pessoa, como que ela ilumina a cena, como que ela, né, constrói o plano. Então, ele trabalha com várias pessoas diferentes, nesse sentido, para estudar a linguagem de cada diretor. E também trabalha com câmeras diferentes, lentes, filtros. Então, você começa a entender melhor para quando você for fotógrafo, você conseguir ter uma noção melhor, assim, né? Então, às vezes, é um bom caminho, sabe? Não é necessário, mas é um bom caminho. E você não está assumindo aquela responsabilidade da fotografia, mas você está prestando atenção em quem está fotografando. Exatamente. Né? Está lá julgando. Você está entendendo porque ele está passando as coordenadas para você do que ele quer. Exatamente. Né? Então, você já começa a ter um entendimento também, igual você falou, referente a filtros. Você começa a entender
qual que é o efeito que eu tenho com cada determinado tipo de filtro, né? Sim. O entendimento, a dominar essa questão de equipamento, porque isso é um papel, a gente como locadora, a gente recebe do fotógrafo a escolha de lente, câmera e filtro. Sim. Né? Então, só que o assistente ele está trabalhando com o filtro toda hora que o fotógrafo pede. Então, você já começa a ver as diferenças entre cada tipo de filtro, para que, se caso você queira que essa função evolua para uma direção de foto, já tem entendimento total do equipamento e dos acessórios. Né? Mas, falando também referente a isso, então o fotógrafo escolheu câmera, lente, filtragem. Né? Isso na parte de câmera. Vem a responsabilidade ali do primeiro assistente de fechar toda a lista de acessórios também. Sim. Né? Então, o entendimento que ele tem que ter referente à tecnologia que ele está utilizando para cada projeto específico, que vai exigir uma tecnologia diferente, né? Um equipamento específico para cada projeto específico. Né? Então, não é da noite para o dia que eu adquiro todo esse conhecimento. Sim. E não é só vendo um vídeo no YouTube de um review do equipamento que eu vou aprender como ele funciona. Né? Porque realmente, na hora que você está no set, começa a acontecer várias coisas. Coisa que você nunca viu na vida, né? Acontecer, assim. Aí a tua experiência que vai ditar como resolver aquilo. Exatamente. Eu tive agora, recente, assim, a gente estava com um Teradek 4K e estava tudo certo, conectado, desligamos, fomos para a janta. Quando voltou, a menina falou, não está ligando aqui, você trocou a bateria? Aí eu olhei, não, eu não mexi. E não estava ligando realmente, assim. Aí eu comecei a pensar, cara, não faz sentido ter queimado. Não tem... Aí você começa a pensar em todos os protocolos que são tomados para isso não acontecer, o que pode ter acontecido, né? Se tivesse ligado, faria sentido, porque movimentou, se tivesse... Então, e daí eu pensei, cheguei na conclusão, cara, só pode ser o botão, só pode ser alguma coisa assim, porque não pode ter queimado. Se queimou, eu vou ficar muito surpresa. E aí, era final já de set, a gente não ficou se atendo nisso porque resolveu de outras formas e tal. Aí voltei para casa, fiquei pensando nisso, falei, cara, é o botão, é o botão. Eu cheguei lá, eu apertei um pouquinho mais, aí fiquei sabendo que o 4K tem um probleminha, às vezes, crônico com o botão. E aí ele ligou. Aí eu fiquei, nossa, realmente, não podia ser queimar, sabe? Então, é isso, vai acontecendo problemas que daí conta o que você já sabe sobre, né? Na próxima você já vai, como você teve essa experiência, você já vai saber qual e assim, o que a primeira coisa que você pensa é que queimou, porque não ligou mais. Só que não faz sentido, né? Por toda a experiência que você tem com essas coisas de o que pode acontecer com o equipamento, você sabe que não pode ter sido isso. Então, a não ser que seja uma coisa nova, né? Ou o equipamento está muito velho, mas não era o caso. Então, eu vejo que a gente tem, então, ali, nessa parte que você vai para o primeiro, para o terceiro, em alguns projetos específicos, mas vocês colocam mesmo, hoje, nesse momento, né? Como segundo assistente. Eu sei que o primeiro ele responde ao fotógrafo, que vai passar o que quer na configuração da câmera, tal. Já passa as lentes e tudo que vai ser utilizado. E é o primeiro que vai reportar para o segundo. Né? Então, é interessante saber qual que é esse papel, assim, essa responsabilidade do segundo assistente dentro do set. Então, o segundo assistente, ele é o primeiro que mexe na câmera, né? Então, ele tem que entender todas as configurações que precisam estar ali. Por exemplo, a gente vai rodar em 5.600 de dia, 3.200 à noite. Então, o segundo tem que estar lembrando disso, que tem que mudar. Enfim, todo o setup da câmera, tudo que se diz respeito à câmera mesmo, o segundo tem que saber. Precisa de alguma coisa no menu lá, colocar um atalho para o diretor de foto, o segundo assistente tem que saber entrar ali e mexer e procurar, né, esse atalho e colocar para ele sem ficar se batendo. Então, o segundo tem que ter um conhecimento muito grande sobre a câmera, sobre como mexer no menu dela. Ele que tem todos os acessórios que precisam para isso, né, tipo troca de filtro, troca de lente, ele é o primeiro que vão fazer. Então, tudo que o segundo sempre fica perto da câmera nesse sentido, assim, sabe, para poder lidar com ela por tudo que o diretor de foto pedir, e o primeiro também, né? Então, eu acho que é mais isso. Eu não sei se foi exatamente isso que você perguntou. Acho que é essa responsabilidade mesmo que o segundo tem dentro do set, né? Sim, sim. Então, esse respeito de hierarquia que a gente tem dentro do set, né? Sim,
Então, o primeiro é sempre quem está liderando, né? Sim, Quem está ele que à fala frente de tudo. Mas você responde a ele e a Sim. fotógrafo também, né? Sim, o primeiro que vai ser o porta-voz com o fotógrafo, né? Então, existe, assim, uma coisa muito importante na assistência de câmera é entender como que o primeiro gosta de trabalhar. Tem primeiros que, assim, você como segundo, você não pode perguntar nada para o diretor de foto, porque é ele que tem que falar com o diretor de foto. E existe uma hierarquia que tem que ser respeitada. Tem trabalhos que tá tudo bem, assim, você tem um pouco mais de liberdade, mas você tem que saber a quem responder, sabe? Até, sei lá, deu um problema no vídeo assiste, o vídeo assiste vai chamar o segundo para ver se o segundo não consegue resolver. Se há um problema que não dá para ser resolvido, aí ele reporta para o primeiro, aí o primeiro vai conversar com a locadora e a produção. Então, é uma hierarquia que tem que ser seguida, assim mesmo. Então... Sempre respeitado, né? Porque essa engrenagem continue. Senão você acaba levando um esporro de um primeiro, se você acabar falando alguma coisa. Legal. Mas é isso aí, gente. A gente finaliza aqui o nosso primeiro bate-papo aqui com a Sofia, mas tem muito mais no próximo episódio. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.